E tem essa parada aí, ó. O cara simplesmente vira o dele. Fala galera, aqui quem tá falando é o Ed, gamer desde 1900 e sempre, estreando hoje o gênero de terror neste canal, The Suffering Times That Bind. Nada melhor do que esse jogo maravilhoso e aterrorizante para dar esse start no nosso canal aqui de jogos de terror. E aqui tá o menuzinho dele, típico de jogos de PlayStation 2, né? Tô jogando aqui no Play 2 emulado. E olha isso aqui, ó. Que coisa bonita. Nossa, é muito bom isso aqui, ó. Aqui nos extras a gente tem algumas demos para jogar de outros jogos, que geralmente é da mesma distribuidora, né? E aqui a gente tem Mortal Kombat Shaolin Monks, esse jogo que é espetacular, que eu já trouxe aqui no canal, mas provavelmente eu vou trazer de novo. Esse jogo aqui ele é de aventura, né? Diferente do Mortal Kombat tradicional, que é só de combate. De versus. Ele também tem versus, mas o principal dele aqui é o modo Adventure. Muito bom. E aí eu vou trazendo, como sempre, algumas curiosidades desse jogo, sobre a minha experiência e coisas que tá aí relacionado ao game. E já me conta aí quem conhece esse jogo, quem já jogou, ou só quem já viu, quem nunca viu. E eu vou falar, hein. Pra quem nunca viu, esse jogo aqui, ó, ele é pesado, pesado. Tem que até tomar cuidado com as coisas que eu vou falar. Esses personagens aí tá parecendo tudo uns bonecos. Tá esquisito esses controles, vou ter que ajustar. Esse cara é o diabo. Inclusive tem uma teoria que ele realmente seja. Bom, como tá em inglês e tá sem legenda, basicamente os caras tá sendo enquadrado, tomando aquele apavoro, falando que tá errado, pá, aquelas brigas básicas de presídio, né? E apesar de eu ter jogado esse jogo, eu não sou nenhum manjador da história. Mas você vê como esse cara tá atrás das pessoas, tipo, como se fosse um diabinho na orelha, sabe? Possivelmente ele não tá aí presente pros outros bonecos aí, pros outros NPC. And if you don't do what Blackmore says, your precious little boys may not make it to junior high. Fuck all y'all. Ain't no way in the world. E aí os caras vão brigar e vai começar um motim aí, né? Bom, deu um corte aqui, acho que já até enrolei demais. Começou o motim, ó, tá vendo? Tem bandido com arma na mão. Vamos arrumar aqui o controle. Bom, agora sim. Tomou uma bala. E assim, é um jogo de Play 2, então os gráficos eles não são dos melhores. No Play 2 tem jogos com gráficos bem melhores, né? A gente vê aí Resident Evil 4 da vida. Mas eu acho ele bonitinho, acho o jogo bonitinho e ele é um jogo que está disponível para PS2, Xbox e também PC.
E esse jogo aqui, ele tem um gore bem forte. Tem umas paradas de desmembramento. E toda a temática dele é muito pesada, sabe? Tipo, a história base dele é muito pesada. Eu joguei tanto o 1 quanto o 2, eu joguei mais o 2. Um jogo muito bom. E tá dando uma bugadinha aqui no jogo, mas bora seguir. E aí, o que acontece, ó, tá vendo uns bares de uns monstros? Ó, eita diabo. Vou arrumar uma 12 aqui já. Olha o tanto de sangue. Olha, isso aqui é muito estranho, né? Tipo, olha isso, eu achava incrível. Tipo, o gráfico, nossa, olha esse sangue. Parecia que dá até pra pegar de tão realista que eu achava. Pegando aqui o mapa. Olha um dogzinho bonitinho. Um kit médico. Eita, as fotos ali da parede. Mulher. Oxi. E como esse cabo entrou aí, ré? E não me levou, não. Bicho safado. Então, e esse cara aqui, ele é o Torque. Ele tá preso. Não me lembro como acaba um. É bem confuso esse jogo. Talvez até pegue pra rever a história ou jogar mesmo. Então não me lembro o que aconteceu no final pra ele estar preso. Eita, velho. Quase me matou. E esse bicho que atacou ele... Eu acho que é um reflexo dele, sei lá. Vamos lá. Como é engraçado, né? Os cenários, tipo... Tudo pequenininho, não. Engraçado como esses jogos antigos não tem essa sensação de tamanho real das coisas, né? Não, eu peguei um kit médico que, meu, é do tamanho da mão do bicho. Cadê, meu Deus? Tá tocando o telefone? Aonde, rapaz? Aqui. E aí o que rola? Provavelmente o cara que fez esse jogo se inspirou. Ó, o cara tá só falando da mulher dele, da família dele. Eu vou dar uma explicadinha já sobre o jogo. Ó, que da hora isso, ó. Ele também em primeira pessoa, achava isso bem legal. Aí tem nego que vê Resident Evil Requiem e fala, nossa, os caras fizeram... Pô, muito top o que os caras fizeram lá, né? Mas, ó, aqui no PS2, no jogo do The Suffering, já existia isso. O cara já foi brabo. Pô, tá escurão aqui. Eita, bicho. Rapaz, vou lhe matar. Só um tiro nas costas, velho. Tá de acho. Ó, aí aqui é o momento onde eu posso ser... Eita. Eu não posso ser nada não, já matou todo mundo. Meu amigo, onde é que eu boto a arma aqui? Tá, aprendi onde eu tô com a arma. Certo, tem muito dessa coisa psicótica, né? Alucinação, tem umas paradas bem pesadas aí, ó. Já foi de base a mulher. E os caras, como muitos fizeram, se inspiraram em clássicos como Silent Hill.
Silent Hill 2 principalmente, porque tem uma questão da história aqui que pode lembrar, né? A história do Silent Hill 2. Resident Evil também. E esse jogo ele fica nessas duas coisas. Ele é tanto um terror psicológico quanto um terror de ação. Bora, fi. Explode aí, abriu. Ó, eu vou ajudar os policiais. Vamos ver se vai fazer diferença. Os policiais foi de base. Aí o que rola? Aqui a gente tem um sistema de moral. Então tem algumas situações em onde eu posso ser um caba safado e machucar pessoas inocentes, ou ajudar, ou não fazer nada. Então tem 3 situações. Eu posso ser neutro ao final do jogo, bom ou do mal. E isso vai refletir no meu personagem. Conforme ele é do mal, o corpo dele, eu lembro que o 2 também tem isso. O corpo dele vai mudando, então tipo, você vai ver machucados pelo corpo dele, né? Conforme ele vai sendo uma pessoa ruim. Eu acho que neutro deve ficar, sei lá, normal, não sei. E o bom fica normal também. Talvez ele fique mais limpo. Talvez aqui agora eu esteja no neutro, né? E tem essa parada aí, ó. O cara simplesmente vira o Demon. Que também afeta a monstruosidade dele. Então, por exemplo, se ele for um cara do mal, o monstro dele vai ter uma aparência diferente. E se ele for do bem, vai ser outra aparência. Então bem legal, né? Tipo, quando jogam os jogos, principalmente os mais antigos, tem sistemas diferentes e tal. A intro do jogo, com um leve tutorial do que esperar pela frente. Baltimore, Charm City. E outra coisa bem bacana desse jogo é a cidade que é em Baltimore, né? E falam muito dessa cidade por ser uma cidade caótica, violenta, com pobreza. Que inclusive essa cidade, ela está em The Wire, é a escuta, né? Essa série espetacular que eu tive... eu tive a felicidade de assistir ela recentemente, pela primeira vez. É uma série muito boa mesmo. Eu tô cortando aqui, pessoal, porque... é muito boa a história. Essa foi basicamente uma... mas é melhor cortar aqui, porque senão vai ficar algo muito longo. Bom, então o cara tá sendo transferido. Eu cortei a cutscene, eu não sei, né? Deu ruim aqui, ó. Bom. E aí, o que acontece? Esse jogo aqui, ele foi feito por essa empresa aí que mostrou o nome agora e distribuído pela Midway, né? Que hoje é basicamente a Warner Bros. A Warner Bros pegou a Midway e absorveu ela. Então esse nome sumiu. E aí a Midway, ela tinha alguns jogos bem legais, principalmente Mortal Kombat, esse Shaolin Monks mesmo, que tem a demo aí, muito bom. E no Shaolin Monks tem a demo do The Suffering, que inclusive eu conheci dessa forma esse jogo. Fui jogar o Shaolin Monks e aí eu vi esse jogo, eu falei, nossa, que jogo é esse de terror, que eu sempre gostei muito. Aqui, ó. Performance. Eu posso bater neles aqui com B,
Tá me ensinando como baixa. Olha o jogo, safado. Me ensinando o B aqui. O caba vai lá, bate e mata os cabas, velho. Safadeza, né? Não vou matar os caras. Que isso, pô. Os caras só tá mexendo com um... Sei lá que demônio é isso, meu Deus. Algum experimento? Não sei. Ih, o jogo tá me obrigando a matar os caras, velho. É engraçado porque esse jogo ele é bem confuso, né? Que nem aparece essas partes psicóticas, onde fica tudo confuso, aí você não sabe o que é real. Por exemplo, ele mostrou a imagem, parece ele andando. Ele versão monstro, né? É, tô tentando climbar aqui, mas não tô conseguindo não, meu filho. Onde é que eu climbo? Ah, a gente tem que parar e apertar isso. Parkour. E Mortal Kombat é um jogo bem violento, né? Ele é um jogo bastante gore, como todo mundo sabe. Então é nada mais justo que tá sendo distribuído por eles esse jogo aqui. E tem um outro jogo da Midway também, né? Como distribuidora, a produtora acredito que seja outra empresa aí, que é o Psyops. Que é um jogo... Nossa senhora, que jogo bom. É um jogo que o cara tem poderes. Lembra bastante aqui esse estilo aqui, ó, de gameplay, terceira pessoa. Olha lá, parece ele de novo andando ali. O sangue é muito parecido. Muitas coisas, acho que não sei se usa o mesmo motor, sei lá, mas... Eita, meu Deus, sai pra lá. Então esse jogo eu vou trazer com certeza, o Psyops. É excelente aquele jogo. O cara tem poder de telecinese, poder de entrar na mente e controlar os inimigos, poder de raio. O cara é tipo um Jedi, mano. É muito bom, nossa. E ele é um shooter, né? E é muito parecido. Mas é aquela também, né? Hoje em dia os jogos sempre foram parecidos. Eu reparei isso. Tava analisando isso há um tempo atrás. As pessoas falam, ah, nossa, os jogos antigos, eles são tudo igual, só muda o personagem. Mas hoje em dia é assim também. Toda a história dos jogos é desse jeito. Os jogos, eles têm uma estrutura muito parecida, né? Segue uma tendência. E o que reforça isso também é o motor gráfico. Então, tipo, muitas empresas, elas usam o mesmo motor. Que nem agora tem a Unreal Engine. Aí os caras usam a Unreal Engine para fazer a 5, né? Pega e faz um jogo. Aí o outro cara usa a mesma coisa. Então vai ter os presets parecidos, modelos, movimentação. Então você tem sempre aquela sensação de tipo... Pô, já vi isso aqui. Já joguei algo parecido com isso aqui. Aí você vai jogar aqueles jogos da Disney, do Super Nintendo, sei lá, o Rei Leão, ou um Aladdin da vida, e aí você começa a ver semelhança, sabe? Ô diabo, onde é que eu vou? Enfim, aí eu conheci esse jogo dessa forma, através do MK, porque é a mesma produtora.
E esse jogo me pegou pelo fato dele ser de terror, ele ser bem pesado, ter qualidade nesse jogo, que ele é muito bom. E ele é meio que um cult hoje em dia, tipo... Ó o cabo aqui, eu podia bater nele também, sabe? Mas eu não vou, né? Não consigo, pô. Seria sacanagem. Olha lá o filho dele. Aqui, ó. Aqui é a versão dele bom. Azulzinho. Tipo, sei lá, o jogo tá meio que mostrando já minhas opções. E, meu... Talvez pareça esquisito e bobo isso, mas quando eu jogava eu achava terrível. Eu falava, meu Deus, que diabo é isso, gente? Uma pena que jogos de terror... Eles não são tão populares, então... Tem poucas opções hoje em dia. E eles ainda seguram a mão, né? Os caras fazem os jogos de terror, mas dá uma segurada. Porque senão já atinge um público baixo. Aí é um jogo muito aterrorizante, vai... Então é complicado para os fãs de terror como eu. Tá, vamos segurar aqui. E aí a história desse jogo é o seguinte, enrolei, mas vamos lá. Basicamente a família desse cabinho aqui, ela foi de base. Então você vê vários flashbacks da família, do filho, da mulher. Eu acho que ele também tinha uma filha. Essa voz aí é da esposa dele. Então... Ele fica ouvindo indireta, seja de coisa boa ou coisa ruim, ou coisa que não existe, manipulada, seja pelos monstros que aparecem. Então fica muito confusa essa história e ela acaba sendo interpretativa. E aí com as suas ações, vai acabar levando a um final diferente. Então tem vários finais. E aí durante o jogo você vai passando por... meio que pela história dele mesmo, né? E aí com suas ações vai moldar o que aconteceu com essa família. E tipo assim, é um jogo antigo, então... Acho que eu posso... Nossa, ó, identificou como algo ruim eu ter matado esse cachorro. Ô, safadeza. Ou do cachorro, velho. E não queria que eu matasse? Ah, rapaz... Vamos com o pipe. E aí a família dele foi de base e tem uma versão de que chegaram e levaram a família de base. Eu acho que vai ter até alguma cutscene agora, que é agora a parte do apartamento. I always wanted something better for the boys, but you did your best with what you had. I know that. Come on, I need to show you something. Can we just stay up a little bit longer? Right over here. E aí uma das versões... Nossa, que é esse dele, mano. Muito pesado, você é louco. Não lembro o que acontece, mas é bem zoado. Chegam e levam de base eles... Tanto as crianças quanto a esposa e... Enfim, tem todas essas coisas ruins que possa imaginar. Que demônios podem fazer com inocentes, né? Demônios eu digo pessoas mesmo, né? E aí tem uma versão que é mais pesado ainda, onde que você acaba tendo, né, ações ruins durante o jogo. E o jogo leva a entender não. Ele meio que mostra que você que fez isso com a própria família. Então, tipo, é muito pesado, muito... Eu já vi os finais e, nossa...
É um jogo que eu jogaria novamente, vale a pena. E quem tiver interesse e gosta de jogos de terror, eu recomendo muito. Imagino que não seja um jogo longo. Na época eu já não achava ele longo, então... Hoje em dia... Se tiver 5 horinhas é muito. The papers should remind you about your own life. Look at them, T, please. Então acho que é isso aí. Eu só pedi aquele like que eu não pedi antes. Deixar um comentário aí se puder. Do you remember Se it all, curtir, T? se How we inscreve, got ajuda here? aí. Tô You tentando need to melhorar o remember. canal, trazendo todo tipo de melhoria possível aos poucos, seja thumb, seja no áudio, qualidade de imagem. Now Fechou? read the papers. E deixa a sugestão aí de um jogo de terror que você gostaria de ver. Ou então qualquer outro tipo de jogo. Beleza, meus amados? Então, If you don't remember what valeu, happened then, you'll tamo never junto, understand what's é happening now. nóis e falou.